Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um videocast do CIMEPAR, onde nesse videocast especificamente, como sempre tem sido, nós estamos trazendo assuntos que sejam de interesse da categoria profissional dos médicos e que seja abrangente a ponto de oferecer um apoio às decisões que os colegas na sua vida profissional vão tomar, não só do ponto de vista médico, mas também do ponto de vista trabalhista, na questão que o CIMEPAR, especificamente como sindicato representante da categoria, pode lhes orientar. Hoje nós vamos ter aqui a participação da nossa assessoria jurídica, aliás, uma valorosa assessoria jurídica que tem nos apoiado e tem apoiado todos os médicos do Estado no sentido de garantir os direitos que esses médicos têm. Eu vou passar a palavra aqui à doutora Cláudia, que é a nossa secretária, para que ela apresente os nossos convidados e para que a gente dê andamento ao videocast. Doutora Cláudia, por favor. Obrigada, doutor Marlos. Bom, é um prazer hoje a gente receber aqui o doutor Luiz Gustavo e a doutora Miriam, que são nossos assessores jurídicos já há vários anos aqui no CIMEPAR. O doutor Luiz Gustavo, ele é advogado atuante em direito público, direito administrativo, constitucional, doutorando em Direito pela PUC São Paulo e mestre em Direito pela Unicuritiba e conselheiro da OAB. E a doutora Miriam Cipriani Gomes, advogada atuante em Direito do Trabalho e Direito Sindical, pós-doutoranda em Direito Empresarial e Cidadania pela Unicuritiba, doutora em Sociologia do Trabalho pela Universidade Federal do Paraná e mestre em Direito Empresarial e Cidadania pela Unicuritiba e é membro da Comissão de Direito Sindical da OAB. Doutores, sejam bem-vindos ao nosso podcast, nosso CIMEPARcast, e é um prazer receber vocês para esse bate-papo tão importante para a nossa categoria. Obrigado, doutor Marlos, doutora Cláudia, é uma honra para a gente estar aqui hoje. Obrigada, é uma honra, é um prazer. Eu acho que a nossa satisfação é poder compartilhar, inclusive, com todos os nossos ouvintes e espectadores, tudo que o CIMEPAR vem fazendo, aliás, em relação ao processo de defesa dos direitos trabalhistas. E é sobre direitos trabalhistas que nós vamos focar hoje nesse videocast, pedindo aí com a participação dos ilustres doutores da nossa assessoria jurídica, algumas informações que eu acho que são fundamentais. E eu gostaria de começar pela doutora Miriam. Doutora Miriam, eu gostaria de perguntar quais são as diferenças entre os vários tipos de contratos possíveis para o exercício trabalhista, né? Para que os médicos possam exercer a sua atividade. Tanto em relação à contratação via pessoa jurídica, via pessoa física, quais são os direitos e quais são todos os riscos, digamos assim, relacionados a cada tipo de contratação, os direitos e os deveres, né? Relacionados a cada tipo de contratação. Pois não. Bom, há uma série de possibilidades de contratação de profissionais médicos. Nós temos entendido que a contratação regular é a contratação via CLT, na condição de empregado, que é a forma de contratação que oferece uma proteção social, uma proteção jurídica para todos os trabalhadores e para os profissionais médicos que são trabalhadores também, não é? Nós temos visto se ampliarem as formas de contratação fora da CLT, através de pessoas jurídicas, a famosa pejotização. Essa pejotização ela pode se dar através da inclusão do médico como sócio numa sociedade de prestação de serviços médicos ou como a constituição, a imposição, muitas vezes, da constituição pelo médico de uma pessoa jurídica, muitas vezes uma pessoa jurídica unipessoal, como premissa para a prestação do serviço para o tomador. Além disso, também vimos a prestação de serviços através de cooperativas e temos, então, defendido que quando estão presentes os requisitos da relação de emprego, que são requisitos legais, e a CLT que classifica quais são essas premissas, que o médico seja contratado via CLT. Contudo, há uma série de possibilidades, essas possibilidades têm sido empregadas, têm sido utilizadas, e claro que algumas delas oferecem uma menor proteção social, comparando com a forma clássica de contratação que não é aí como empregado, com anotação na carteira, com fundo de garantia, com todos aqueles direitos que a Constituição Federal e que a CLT asseguram ao trabalhador brasileiro.
Há uma clara diferença, então, entre a contratação com base na CLT e uma contratação feita por pejotização. Mas tem algum elemento que a gente pode atribuir a cada uma dos modelos de contratação que podem caracterizar, por exemplo, mesmo a contratação sendo feita via pessoa jurídica, ela pode ser confundida ou pode ser até entendida como sendo uma contratação com relação de emprego? Sim, vários elementos. E a CLT, nos artigos 2º e 3º, ela estabelece que são elementos fáticos jurídicos, porque esses elementos existem no plano dos fatos, no mundo real, ali no cotidiano do profissional médico, são elementos tidos por importantes pelo legislador, e esses elementos são a subordinação jurídica, que é o principal, que é o núcleo da relação empregatícia, a habitualidade na prestação de serviços, mas essa habitualidade ela precisa ser entendida não apenas como a frequência com que o profissional médico presta o serviço, mas com a frequência com que ele é necessário para o tomador dos serviços, que é algo que às vezes fica um pouco confuso. Muitas vezes a pessoa entende que se ela for todos os dias, ela já é empregada. Não, o fato de o empregador do tomador de serviços precisar daquele trabalhador com habitualidade é que torna presente o requisito da habitualidade ou da não eventualidade. Então, a subordinação jurídica, a habitualidade, a onerosidade, que é a remuneração, o trabalho ser prestado por pessoa física e com pessoalidade. O que é a pessoalidade? Porque o trabalho prestado como pessoa física é algo muito fácil da gente captar, não é? Mas a pessoalidade ela é um pouquinho mais sensível. A pessoalidade é não poder ser substituído na prestação de serviços. Então, quando esses elementos se reúnem, o trabalhador é empregado e tem que merecer o tratamento de empregado. Por outro lado, quando algum desses elementos está ausente, existe uma autonomia, existe uma liberdade, existe a fungibilidade, que é a possibilidade de substituição, de troca, já se passa para uma outra forma de contratação, que é a contratação autônoma. E essa contratação autônoma, ela pode se realizar através da pessoa física ou através de uma PJ. A PJ pode ser uma sociedade empresária, uma sociedade simples, né? A gente já caminharia lá para o direito empresarial, mas só para dar uma explicação simples, legalmente o médico, quando ele constitui uma pessoa jurídica, ele constitui uma pessoa jurídica na sua forma não empresária. Mas nós temos visto também que os médicos se agrupam em sociedades que se tornam sociedades empresárias. E muitas vezes até o médico ele deixa um pouquinho de lado a medicina para se tornar empresário. Né? Assim, captando profissionais para fazer da sociedade uma sociedade de prestação de serviços na área médica. Então, é assim, tão ampla, né? Existem tantas formas de prestação de serviços, tem que haver um olhar cuidadoso, porque, né, nesse cenário... Há várias possibilidades, né, doutora Miriam? Muitas possibilidades. Eu acho que tem algumas coisas que são meio confusas para o médico. Primeiro, dele ser um profissional liberal a ele ser um profissional autônomo, que são conceitos diferentes, mas que se confundem muito e as pessoas pensam. A medicina é uma profissão liberal, então, portanto, eu sou autônomo. Mas isso não é sinônimo, né? Não. Ele ser um profissional liberal significa que ele vai adotar as condutas que ele julgue que são as mais apropriadas, né? E não ter ninguém que interfira nessa conduta profissional dele. Mas a autonomia no trabalho, ela tem um outro significado, né? É um outro... Eu sou autônomo, quer dizer, eu posso ir se eu quiser, se eu não quiser, eu posso não ir. Eu posso pegar minha agenda do consultório e dizer, hoje eu não vou atender. O que não acontece no médico que está, por exemplo, num serviço público, que está dando plantão num pronto-socorro do município, num serviço público qualquer, ou numa unidade de saúde da família, e ele não vai poder dizer, hoje eu não vou porque quero ir para a praia, tem sol, e eu vou para a praia. E um certo preconceito que o médico às vezes tem com o vínculo empregatício é porque ele acha, vou ser empregado, eu vou perder minha autonomia técnica. Não é isso, né, Miriam? Autonomia técnica é diferente da autonomia
de autonomia jurídica, né? Subordinação técnica e subordinação jurídica, né? Exatamente. Existe uma subordinação jurídica que configura a relação empregatícia que não tem uma equivalência exata com a subordinação técnica, porque o médico, como profissional liberal e até por força da resolução, né, do CRM, ele tem uma autonomia, ele tem uma liberdade, uma forma de trabalhar que ele não pode sofrer uma interferência do empregador, o que não significa que ele não é juridicamente subordinado. Isso não pode ser confundido, porque a subordinação jurídica ela permanece em virtude dos horários, em virtude dos intervalos, em virtude dos dias, em virtude de uma série de formas de organização internas que são típicas do empregador, o que não pode ser confundido com uma liberdade no exercício profissional. Não existe uma equivalência entre, como a doutora Cláudia falou, né? Um profissional liberal, ele permanece sendo um profissional liberal, mas quando ele presta serviços com todos esses elementos para um determinado tomador, ele acaba reunindo esses elementos legais. Mesmo que o médico seja um empregado com carteira assinada com CLT, ele é um profissional liberal, né? Não Sim. deixa de ser um profissional liberal. Porque eu acho que isso é uma questão importante, né? O médico, ele acha que se ele tem a carteira assinada, ele é um empregado, ele não tem mais essa, né? Ele fica preso ali, que o prefeito vai mandar ele passar aquela receita para o paciente. Não... Vê se eu estou simplificando demais, mas a gente podia colocar até para os colegas que talvez não estejam tão habituados a esses dois conceitos, a gente pode colocar assim, existem algumas características que são meramente administrativas, que seria a questão do cumprimento do horário, o modelo de remuneração, a habitualidade no caso, né, que ele vai ter no seu vínculo trabalhista, que não tem nada a ver com as questões clínicas do médico, né? Que é o exercício da profissão, que é a escolha da decisão que ele vai tomar em relação à conduta do paciente. Sim, nesse espaço ele permanece com plena autonomia, mas quando nós olhamos para a gestão do tomador de serviços, quem exerce essa gestão é o tomador. O administrativo e o técnico. Colocando a coisa... Eu acho que esse conceito acho que é fundamental para os colegas médicos entenderem essa diferença que é fundamental. Você é livre para tomar decisão sobre a conduta em relação ao paciente. Você não é livre, muitas vezes, para escolher o horário de atendimento, Sim. porque a tua contratação para exercício da profissão foi feita de uma forma ou contratual ou definida na relação. Essa liberdade não exclui a condição de empregado. E isso Perfeito. É super importante porque é uma coisa que a gente não costuma ver na faculdade, né? A gente tinha algumas aulas até que eu convidei os doutores até na faculdade onde eu dou aula, mas é uma coisa que normalmente o médico não aprende na faculdade, né? Ele aprende que ele é um profissional liberal, mas ele não aprende como é que tem que ser seus vínculos de trabalho. A gente se forma e quer ir trabalhar, né? Mas quer botar a mão no paciente, quer passar o aparelho de endoscopia, né? Quer examinar o paciente, quer operar, mas a relação de trabalho é uma coisa que a gente não discute e é super importante. Eu até queria aproveitar o que a doutora Miriam nos esclareceu em relação à questão dos deveres, né, os deveres e os direitos que são claros na condição de CLT, de empregado, e na condição de PJ. São completamente diferentes. Até se o doutor Luiz puder nos dar também só uma visão sobre essas duas questões, né? Claro. E até com alguns exemplos que a gente tem vivido no CIMEPAR, acho que seria muito, muito interessante para que os colegas entendam, no momento em que eles assinam um contrato com uma pessoa jurídica, o que é que eles estão assumindo. Claro. Não só como direito, mas também como deveres. Pegar um gancho, inclusive, no que a doutora Cláudia falou, né? Aliás, a gente tem que fazer mais eventos como aquele que a gente fez, né, doutora Cláudia? Isso. Já fizemos eventos de direito médico para explicar para os alunos de graduação de medicina, né, o que eles vão encontrar depois que eles se formam, né? Que tipo de vínculos que eles estão sujeitos, né? Como é que eles têm que se portar em relação ao tomador de serviços, ao tomador dos serviços deles, porque às vezes eles, por desconhecimento, acabam se sujeitando a determinadas condições bastante precárias, né? Muitas vezes fraudulentas, né? Mas a pergunta do doutor Marlos é interessante, doutor, e eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho também do médico no serviço público para fazer essa distinção de direitos.
Então, a doutora Miriam explicou aqui quais são os requisitos que estão presentes para que esteja caracterizada a relação empregatícia do médico e empregado. Ele continua com autonomia técnica, mas ele é empregado da CLT. Subordinação, pessoalidade. Ou até concursado, ele pode ser até... Exato. Vou falar isso do concurso também. Isso. Então, que direitos ele vai ter? Os direitos que a gente popularmente, né, mesmo não sendo do direito, né, mesmo não sendo um profissional já contratado, a gente sabe que o médico, que o empregado CLTista possui. Ele vai ter direito a férias, ele vai ter direito a 13º, ele vai ter direito a um limite de jornada de trabalho, ele vai ter direito a adicionais, dependendo das condições. Invariavelmente, o médico vai ter lá adicional de insalubridade, porque trabalha com um contato com agentes biológicos. Ele vai ter direito a fundo de garantia por tempo de serviço, né, o FGTS, que seria uma espécie de indenização pelo fato dele não ter estabilidade, que é algo que o do serviço público tem invariavelmente, né, doutora Cláudia? Então, ele tem todos esses direitos. Então, Descanso inter e intra-jornada. Descanso, né? Exatamente, né, o intervalo entre jornada. Então, todos esses direitos que lhe garantem condições de trabalho salubres, que lhe garantem condições de trabalhos benéficas, né, que o autônomo não tem. O autônomo, como está no próprio nome, né, no próprio termo, ele é o dono do empreendimento. Né? Quando o médico concorda em prestar serviço na condição de autônomo, que não tem nada a ver com o fato dele ser profissional liberal, não vai lhe tirar autonomia se ele fosse CLTista, né, doutora Cláudia? Quando ele vai concordar em prestar serviço como autônomo, ele não tem direito a férias, ele não tem direito a 13º, ele não tem direito a FGTS, ele não tem limite de jornada de 8 horas, então ele é autônomo, ele é o dono do próprio empreendimento dele. Por outro lado, deveria ser, né, como o próprio nome diz, autônomo para dizer assim, hoje eu não vou trabalhar se eu não quiser. Então o médico é dono do consultório dele, ele é autônomo. Né? Se ele quiser ligar para a secretária dele e dizer assim, estou cancelando a agenda, cancela a agenda que eu não vou ficar 2 dias sem trabalhar, ele pode fazer isso. O CLTista não pode. E tá aí a grande diferença, né? Porque o grande elemento caracterizador do vínculo empregatício, né, Miriam, é a subordinação. O médico empregado, CLTista do hospital, né, ele não pode dizer para o empregador dele, eu não vou trabalhar hoje porque ele é efetivamente subordinado às regras administrativas, né, doutor Marlos? Sim. A organização interna. Então, quem faz a agenda dele internamente ali é o empregador dele, ele tem que ir. Vai tirar a autonomia técnica dele do que ele receita para o paciente, no diagnóstico que ele faz, prognóstico, seja lá o que for, que os termos médicos já não são muito comigo, não vai tirar a autonomia. Mas efetivamente ele tem que subordinar a organização administrativa. O autônomo não. Por outro lado, ele não tem direito nenhum, o autônomo. Né? Ele vai ter direito a cobrar os honorários médicos pelo serviço que ele está prestando de acordo com o que ele combinou. Porque pressupõe-se juridicamente que o médico autônomo está na mesma condição de negociação do tomador do serviço dele. E é isso que o médico tem que ter ciência disso. Quando ele está concordando em prestar serviço como pessoa jurídica, ele não vai poder reivindicar férias, não vai poder reivindicar 13º, ele está no mesmo pé de igualdade. Né? E se ele concorda em prestar serviço como pessoa jurídica, como autônomo, né, por meio de uma PJ, ou como um profissional liberal autônomo, né, e ele está lá, né, na verdade, tendo que cumprir horário, tendo que cumprir uma agenda que um terceiro fez, tendo que subordinar as ordens administrativas internas da organização interna do empreendimento do hospital. E ele está se sujeitando a tudo isso e não é CLTista, está tendo uma fraude. Então vai haver uma fraude. Alguém está subtraindo dele uma série de direitos que ele deveria ter, porque ele está formalmente, né, na prática, né, ele está realmente subordinado, mas formalmente não. No papel colocaram que ele é autônomo para subtrair dele direitos que ele deveria ter. Não é isso? Exatamente. É uma fraude... Essa é uma prática que a gente tem observado com muita frequência na área pública, né? Acho que predomina na área pública, mas também está se estendendo para a área privada. Né? Infelizmente, né, doutor Marlos? Na área pública, como é que funciona? Né? A Constituição, no artigo 37 dela, estabelece uma regra para o serviço público, que é a regra do concurso público. Isso. Se a administração pública precisa de mão de obra médica permanente para atender nas suas unidades de saúde, e precisa... Né? A gente sabe que precisa, as UPAs estão abertas 24 horas, eu preciso do médico lá o tempo todo. As unidades básicas de saúde não estão abertas 24 horas, mas eu preciso do médico lá no horário de funcionamento dela. É um serviço permanente? É um serviço permanente. Como é que eu supro uma necessidade de mão de obra permanente no serviço público? Por meio do concurso. Então, esses médicos que atuam no serviço público deveriam estar se sujeitando à regra do concurso público. A administração pública deveria concursar esses médicos, mas infelizmente não concursa. A gente sabe que na esmagadora maioria das vezes,
condições, né? A própria administração pública é a primeira a precarizar as condições de trabalho médico. Fazem os médicos trabalharem permanentemente, fazem os médicos trabalharem lá com subordinação, etc., mas não fazem o concurso. Fazem lá um credenciamento para pessoa jurídica, fazem lá uma inexigibilidade de licitação para contratar uma pessoa jurídica, uma empresa médica, como a Miriam falou aqui, que existem empresas médicas mesmo, só que na verdade de autônomo o médico não tem nada, porque ele está lá cumprindo a escala que o gestor público impôs a ele, cumprindo uma agenda de atendimento, às vezes até com curto espaço de tempo entre uma consulta e outra. A gente briga bastante por causa disso lá no sindicato, né, doutor Marlos, né, doutora Cláudia? Que na verdade, de novo, eu estou fraudando uma regra constitucional. E no serviço público, doutor Marlos, aí voltando na pergunta anterior do senhor, né? No serviço público, como é que funciona essa relação? Então, a gente sempre teve uma lógica, desde a Constituição de 88, que foi uma lógica de que a administração pública faz concurso público para contratar médico ou em regime estatutário ou em regime seletista, certo? E como é que eu distinguia isso até pouco tempo atrás? Quando era um ente da administração pública, que era uma pessoa jurídica de direito público, então era um concurso para o Estado do Paraná, como o doutor Marlos é concursado do Estado, para um município, como a doutora Cláudia é concursada para o município. Quando eram para os 4 entes da federação, concurso federal, estadual, municipal ou distrital no Distrito Federal, que são pessoas jurídicas de direito público, então a lógica era que esses médicos fossem concursados em regime estatutário, certo? Qual que é a diferença do estatutário para o seletista? A diferença é que os direitos e deveres desse profissional, assim como de todos os servidores públicos estatutários, está numa lei que a gente apelidou de Estatuto do Servidor Público. Por isso que a gente chama popularmente de estatutário, né? Médico estatutário. Então está nessa lei. Essa lei vai estabelecer quais são os direitos e deveres do servidor. Daí o artigo 39 da Constituição remete ao artigo 7º, que fala dos direitos dos trabalhadores seletistas, e meio que equipara, o médico estatutário tem que ter no mínimo 13º, férias, e diz que são boa parte dos mesmos direitos que o empregado seletista lá tem, né? Com exceção da FGTS, com exceção de um ou outro direito que o FGTS não tem. Por quê? Porque o médico estatutário tem estabilidade, então não precisa do FGTS, né? Então, com exceção de um ou outro direito, os médicos estatutários vão ter muito parecido os direitos do seletista, com o diferencial que o estatutário, né, daquele das pessoas jurídicas de direito público, depois de 3 anos de estágio probatório, passa a ter estabilidade. O que significa, né, a estabilidade? E a estabilidade é o grande direito que distingue o estatutário do seletista. A estabilidade significa que o médico concursado, assim como qualquer servidor público concursado para aquele regime, só pode perder o cargo público dele com um justo motivo, e um justo motivo grave. Significa que só se aquele servidor praticar uma falta grave é que ele vai perder o cargo. E assim mesmo, essa falta grave tem que ser apurada em processo administrativo disciplinar, com direito ao contraditório, ampla defesa, né? Muitas vezes pelo Estatuto do Servidor, se ele não tiver nenhuma outra sanção disciplinar anterior, uma advertência, uma suspensão, a primeira não vai ser a demissão. Já eu tenho também dentro da administração pública o servidor seletista, que a gente chama, né? O empregado público de regime seletista, que normalmente estariam nas pessoas jurídicas de direito privado da administração pública. As fundações que a gente... Um grande exemplo são as fundações, né? A gente tem empregado seletista também nas empresas estatais. Tem a IBSER, né, que é uma grande contratante de médicos, é uma empresa estatal, contrata em seletista, mas os consórcios públicos, que também podem contratar em regime seletista. Aqui no Paraná a gente tem vários. Cislipa, Ciruspar, Consamu. E as fundações, a gente tem aqui no Paraná, aqui em Curitiba, o maior empregador de médicos em regime seletista do sul do Brasil, que é a fundação aqui de Curitiba, que tem 1.300 médicos, mais ou menos, concursados em regime seletista, o que para a gente é um grande exemplo de como atuar, né? Seria um grande exemplo de como atuar dentro da administração. Mas a distinção é basicamente essa, doutor Marlos. Eu quero colocar dois pontos aqui, até como experiência, né, do que tem chegado para a gente no CIMEPAR, não só como consulta, mas às vezes como uma reclamação. O primeiro ponto, e eu acho que é muito para que os colegas também entendam as diferenças que podem surgir do modelo de contratação, do impacto que isso tem no processo assistencial. Quando a gente tem contratação por PJs, né, por pessoa jurídica, em geral a dispensa de uma PJ, ela é muito mais rápida, muito mais fácil, especialmente na área pública quando não tem estabilidade, e isso quebra uma coisa que para a área médica é fundamental, que é a relação médico-paciente. Se eu estou atendendo consultas eletivas, a gente pode até depois fazer um parênteses entre urgência e eletivo, mas se eu estou atendendo consultas eletivas, eu tenho um atendimento numa unidade que é regular de atendimento, uma unidade básica de saúde, por exemplo, a relação médico-paciente ela é fundamental para que eu tenha continuidade do atendimento e que tenha bons resultados. No momento em que eu sou contratado por PJ e por qualquer motivo eu sou substituído, eu perco e o paciente perde essa relação. Isso é ruim para o paciente.
E isso é ruim para o sistema de saúde como um todo. Então, uma das coisas que a gente tem discutido muito em relação à pejotização, que o CIMEPAR é frontalmente contra, sabe que existe a questão legal, mas nós não damos preferência para esse tipo de contratação, é essa relação. Mas tem uma outra questão que nós vivemos agora recentemente aqui numa cidade importante aqui do Paraná, que é a questão do intervalo intrajornada. Médicos que numa jornada pararam para almoçar, por exemplo, tiveram seu horário de almoço, aqueles que tinham vínculo trabalhista mantiveram essa relação sem problema nenhum. Eles pararam dentro do horário regular do intervalo previsto na jornada e não teve nenhuma consequência, digamos assim, do ponto de vista financeiro. Mas os que eram pejotizados, esses tiveram desconto da hora parada. Percebe? Então, essa diferença entre um modelo e outro de contratação acabou trazendo um prejuízo, entre aspas, né, para o médico pejotizado, porque ele perde, como o doutor Luiz acabou de explicar, a doutora Miriam também já tinha feito a menção anteriormente, eles acabaram perdendo um direito, que seria o direito a ter um intervalo normal, né, regular, de jornada, de intrajornada, para poder fazer a sua alimentação, às vezes fazer o seu descanso nos plantões de 12 horas, por exemplo, né, que está prevista essa parada, né? Então, acho que são coisas que a gente precisa abordar. Até queria perguntar da experiência de vocês, que sempre estão nos dando apoio aí, como é que tem sido isso? Tem aumentado? Tem diminuído? O que a gente tem conseguido de ganhos em relação a isso? Eu vou comentar a primeira parte da pergunta, daí você fala depois do intervalo da distinção. Pode ser, Miriam? Essa questão é bem interessante, doutor, que o senhor mencionou ali no início em relação ao serviço público, né? Porque o artigo 37 da Constituição, quando fala da regra do concurso, e ele fala de um modo geral para o serviço público, para o funcionalismo público, ele conversa de forma harmônica com o 198 da Constituição, com o 196 da Constituição, quando eles falam do direito à saúde. Porque quando a Constituição trata do Sistema Único de Saúde e a Lei 8080, que regulamenta o 198, 196, vai no mesmo sentido, ele diz o seguinte, que o atendimento de saúde ele tem que ser contínuo. O serviço de saúde ele tem que ser assistencial no sentido de que o profissional que está atendendo o paciente que vai lá na unidade de saúde, ele tem que estar fazendo um acompanhamento permanente, né? Isso garante qualidade, que é uma outra característica essencial do Sistema Único de Saúde. Então o médico volta, ele vai ser atendido pelo mesmo profissional que conhece o histórico clínico dele, que lembra e vocês que são médicos sabem disso, né? Se eu sou atendido hoje por um médico, amanhã eu vou ser atendido por outro, daí o outro médico vai ter que fazer toda a anamnese. Você viu que eu estava lembrando da palavra, viu? A gente aprende muito com o Dr. Marcos e com a doutora Cláudia de medicina, né, doutora? Aprende muito de direito com vocês, a gente está falando termos jurídicos já. Exatamente. Então, isso não existe. E se eu estou seguindo e estou cumprindo a Constituição, isso é perfeito. Acontece, né? Eu tenho um médico concursado, está sempre acompanhando ali o paciente. Agora, se eu tenho um monte de pessoa jurídica credenciada por plantão, o que é a realidade hoje, infelizmente, na maior parte dos municípios, apesar de todo o trabalho que vocês brilhantemente fazem no Sindicato dos Médicos, e eu acho que o Paraná é um exemplo para o Brasil inteiro, e é mesmo. Agora, se eu tenho um monte de pessoa jurídica credenciada, daí eu credencio uma pessoa jurídica lá, sei lá, abro um edital de credenciamento, eu credencio 10 pessoas jurídicas. Daí eu chamo uma para cumprir 2 plantões nessa semana, outra para cumprir mais 2 plantões na outra semana. Daí uma terceira pessoa jurídica para cobrir furo de escala. Daí essa pessoa jurídica não apareceu, vem a outra, daí que continuidade que tem? Cada hora que o paciente aparecer na unidade básica de saúde tem um profissional diferente, tem uma pessoa jurídica credenciada diferente, não tem continuidade no atendimento, não tem qualidade no atendimento, ou pelo menos há uma perda de qualidade no atendimento. Infelizmente, por quê? Pela própria sistemática, né, da contratação, né? E vai acontecer, isso que o Dr. Marcos falou na segunda parte, de muitas vezes eu ter lá um médico concursado, trabalhando do lado de um médico pessoa jurídica, com direitos absolutamente diferentes, mas fazendo exatamente a mesma coisa, porque a pessoa jurídica está sendo contratada em fraude à regra do concurso, né, Miriam? Sim. E daí acontece a situação que o Dr. Marcos comentou, né? Se quiser comentar um pouquinho. Comento sim, e a gente constantemente sente essa queixa, essa demanda por parte dos médicos, que muitas vezes não conseguem compreender como, estando numa mesma unidade, olham para o colega e se sentem tão distinguidos, tão desprestigiados pela falta de cumprimento dos preceitos básicos da Constituição Federal, né? Então, se a gente compreender que todos fazem a mesma coisa, atendem com excelência, porque alguns descansam, porque alguns têm um limite de jornada que muitas vezes é extrapolado, mas
tem um limite, tem intervalos e outros não, né? Então, o ideal é que fosse uma situação de igualdade, mas isso não acontece. Por quê? Porque há regimes distintos dentro de uma mesma unidade, ou pelo menos dias distintos em que há médicos concursados, no outro dia a escala é por médicos terceirizados. E isso, como o Dr. Luiz Gustavo falou, para o usuário não é bom pela descontinuidade, né? Pela falta de identidade, pela ausência de vínculo que o Dr. Marlos aí ressaltou ser tão importante. Agora, o Dr. Luiz Gustavo falou, não é? Os médicos que não são concursados têm lá um tratamento que não é o tratamento legal, claro, porque não há nenhuma obrigação do tomador de serviço em cumprir direitos trabalhistas para quem não é empregado ou para quem não é concursado. São os médicos terceirizados que se apresentam às vezes como pessoa física, às vezes como pessoa jurídica, muitas vezes não têm ali o conhecimento de ter que recolher uma previdência social como profissional autônomo, chega ao final de uma vida sem uma aposentadoria, porque hoje são jovens, não pensam que vão envelhecer e que daqui a 30 anos... Pode acontecer alguma eventualidade, né? Como, por exemplo, o Covid, como a gente teve no tempo da pandemia, que nós tivemos... um infortúnio que precisa de uma proteção social. Tudo, né? E eu lembro de um caso de uma médica que entrou em contato com o sindicato, que ela era pessoa jurídica, ficou internada, acho que uns 2, 3 meses no UTI, e quando ela saiu, ela era pessoa jurídica contratada, ela tinha uma multa para pagar, porque ela não deixou ninguém substituindo. Então, ela adoeceu num dia, no outro ela foi para o UTI, e aí ela tinha uma multa do contrato contratual, porque a prefeitura... Né? Queria até aproveitar esse comentário da doutora Cláudia e o que já foi exposto aqui. Quais são os cuidados que o pejotizado, né, o médico que resolva... Porque, às vezes, a imposição é só você se apresente com a pessoa jurídica ou você não vai ser contratado. Não tem emprego. Né? Quais são os cuidados que ele deve ter na assinatura do contrato? Eu vou fazer uma pergunta assim, objetiva, em hipótese, em tese, mas para a gente entender. Ele pode colocar, por exemplo, como exigência no seu contrato de trabalho alguns benefícios trabalhistas? Ele pode incluir no contrato de trabalho? Mas pode ser um benefício do contrato, o que seria equivalente aos benefícios trabalhistas? Mas daí ele é empregado, né, doutor? Ele tem que... Eu posso, porque essa é uma dúvida que os colegas trazem para a gente. Eu posso colocar, por exemplo, tá bom, vou trabalhar como pessoa jurídica, mas eu tenho que ter um intervalo para o almoço de 2 horas, numa jornada de 8 horas, por exemplo. Eu vou parar ao meio-dia e volto a trabalhar às 2. Ele deve constar isso no contrato? Sim, num plano quase ideal... seria isso, como o Dr. Luiz Gustavo, né, ele mencionou. A distinção é que o autônomo, teoricamente, ele está num pé de igualdade no momento da contratação. São 2 pessoas, são 2 contratantes no mesmo patamar de igualdade, então eles teriam uma liberdade de estabelecer direitos e obrigações equivalentes para a prestação de serviços. Nisso entraria a demanda do médico. Não, eu sou pessoa jurídica, você vai me contratar como pessoa jurídica, mas minimamente esses direitos precisam ser respeitados. Claro que por parte do contratante haverá uma recusa, haverá uma dificuldade. Por quê? Porque a vantagem de contratar um médico que não seja empregado é afastar os direitos trabalhistas, que nesse caso ele estaria exigindo que fossem cumpridos. Né? Então, aí até para o empregador seria melhor ele contratar da maneira correta, né? Então eu vou contratar como empregado mesmo. Eu acho que a pejotização foi uma coisa muito complicada e está até em discussão no Supremo isso, né? E uma dificuldade muito grande de se discutir a pejotização do médico, né? Porque falam... Tem ministro lá que diz, eu aceito discutir a pejotização, mas não a do médico, né? Porque se supõe que o médico ele tem conhecimento suficiente para querer... Ele diz, como é que ele quer o bônus de ser um pejotizado,
né? O bônus de não pagar, ser uma pessoa, de pagar menos imposto, de ter alguma coisa. Claro. E daí não quer ter o ônus, né? De pagar mais imposto, mas e aí quando ele quer os direitos, ele exige os direitos, exige que isso seja revisto, que o contrato deveria ter sido um contrato que cumpra as formalidades lá para que seja uma CLT. Mas eu acho que isso é muito mais perverso ainda com as mulheres, com as médicas. E hoje a gente está vendo que a maioria dos estudantes de medicina são mulheres e a maioria das médicas recém-formadas, jovens, até 40 anos, até 45 anos agora, são mulheres. E o contrato que só nega direito trabalhista, só nega o direito à licença maternidade, o direito à hora para amamentação do seu filho, né? E até de acompanhar seu filho a consultas médicas. Eu acho que ele é muito mais perverso quando a gente fala dos direitos das mulheres, né? Eu ia dizer exatamente isso, doutora. Se tem um conselho que a gente pode deixar, é o seguinte: não se sujeite a isso. Não se sujeita a isso, porque depois o argumento vai ser, mas você é médico, né? Eu aceito discutir pejotização de qualquer outro profissional. Eu aceito que qualquer trabalhador, o metalúrgico, etc., ele vem aqui e diga que ele é hipossuficiente. Agora, o médico vai dizer que a pejotização está errada quando ele concordar em assinar, esse é um argumento. E o profissional só vai sentir isso quando ele, principalmente as mulheres, como a senhora falou, quando ela estiver grávida e ela quiser dizer assim para o tomador de serviço dela: olha, agora eu vou sair em licença maternidade, vou ficar 120, 180 dias, né? Vou ficar 120 dias aqui, podendo chegar até 180, né? Uhum. Vou ficar 120 dias aqui afastada recebendo salário. Daí o tomador de serviço: não, a senhora é autônoma. A senhora assinou aqui. A senhora, então. Manda outra pessoa. Aliás, a senhora tem que mandar alguém no seu lugar aqui, porque se você não mandar alguém no lugar, vai ter multa. Né? Então, realmente, não se sujeitem a isso. Eu acho que é o grande conselho que a gente tem que dar. Quantos e quantos profissionais nós atendemos, o sindicato atende, chega lá no final da vida, está com 70 e poucos anos de idade, e daí não consegue se aposentar. E daí a gente pede para o advogado previdenciarista. Nunca recolheu tão pouco. Né? Como PJ lá, seja lá qual for a forma que eles recolheram, que não consegue se aposentar e tem que ficar com 70 ou 80 anos trabalhando. No pronto-socorro, fazendo plantão, apesar do corpo não aguentar mais aquela jornada que o médico sempre se sujeitou a vida toda, né? Porque o médico concordou em ser autônomo a vida toda. Infelizmente, é uma realidade mesmo, doutora. Essa até é uma orientação que a gente procura fazer, porque a gente sabe que à medida que eu vou abrindo mão, né, de alguns direitos, eu vou ter também, ter alguns deveres, né, que seria encargo trabalhista, etc. Eu também perco alguns direitos, né? Mas tem uma questão que eu acho que está ótimo que a gente abordou, mas tem um ponto também que eu gostaria de ressaltar, que é a questão dos médicos cotistas e sociedades. Esses médicos que acabam absorvendo, né, um tipo de contrato de trabalho que tem cotas, onde ele passa a ser também responsável pela empresa que o contratou. Hoje é muito frequente a gente ver terceirizados ou quarteirizados, né, especialmente na área pública, em que eles colocam essa imposição: olha, você quer trabalhar, você vai ter que entrar como sócio da minha empresa. Cria-se uma empresa, um CNPJ Quais são os problemas que a gente tem observado e quais são as consequências dessa assunção de responsabilidade do médico? Bom, eu acho que eu poderia responder inicialmente. Eu acho que você tem uma experiência, né, bastante importante para citar. É importante analisar o tipo de sociedade em que o médico vai ingressar. Por quê? Porque os tipos societários geram responsabilidades distintas para os seus sócios cotistas. Então, isso precisa ser esclarecido no momento em que o médico tem à sua frente essa premissa para prestar os serviços que a gente sabe que acontece. Que o tomador, ele diz para o médico: aqui você só vai trabalhar se você for uma PJ ou se você se tornar sócio cotista numa sociedade que já existe. E a gente sabe que o trânsito societário, do quadro societário, ele é bastante intenso, de médicos que ingressam e que se retiram constantemente dessas sociedades. Então, inicialmente, o conselho que nós damos é olhar para o tipo societário que está sendo proposto, para ver que tipo de responsabilidade cada uma dessas formas societárias atrai para o médico. Por quê? Porque nós tivemos experiências que não foram boas, né, Luiz? Foram muito ruins, muito ruins. Né? A gente teve um caso em Foz do Iguaçu, né, até complementando a resposta da doutora Miriam, aqui pegando um gancho no que ela falou, porque às vezes o dono do empreendimento,
né? Ele tem a PJ dele. Ele quer se resguardar quanto à eventual ação trabalhista futura. Então, ele não quer fazer um contrato de autônomo, né? Ele quer deixar mais blindada a situação dele, tomador de serviço. O que ele faz? Ele pega o contrato social da empresa dele e diz assim, viu, eu preciso que você assine aqui essa alteração do contrato social. Esse caso que a gente pegou, a alteração do contrato social, estava no número 76, para você ver a quantidade de vezes que você alterou aquele contrato social. E daí você assina dizendo que você é dono daquela pessoa jurídica, junto com o tomador de serviço, de 0,0001% da pessoa jurídica, que é para você ter quase nada, mas você é sócio. Porque se um dia você vier reivindicar qualquer direito que você teve, às vezes é uma médica que ficou chateada porque ficou grávida e daí fizeram ainda mandar outra pessoa pagar para trabalhar, né? Daí ela ficou brava, vou entrar com uma ação trabalhista para pedir o ressarcimento do que eu gastei lá, porque injusto isso, eu devia ter direito à licença maternidade. Direito à licença maternidade, tive que pagar. Pra outra pessoa. Daí, se ela for entrar com uma ação trabalhista, esse tomador de serviço vai dizer não, vai dizer para a Justiça do Trabalho, não, aqui ó, ela era sócia, ela assinou aqui dizendo que ela era sócia da empresa. Mas mais do que isso, né? Esse caso de Foz do Iguaçu foi além, porque eu acho que esse cenário que o senhor perguntou é o pior de todos os mundos, sabe, doutor? Esse médico que assinou lá como sócio, ele pensou, ele até comentou isso com a gente, não, eu vou assinar aqui como sócio porque eu vou fazer só um plantão ou outro, daí depois quando eu parei de fazer plantão assinei dizendo que eu saí de sócio mesmo, porque eu não tinha intenção nenhuma de propor ação trabalhista. Então eu fiquei com um período ali de 1 ano que eu fiz plantão só como sócio e tá tudo bem para mim. Não estava tudo bem. Porque aquela empresa quebrou, em Foz do Iguaçu, aquela pessoa jurídica quebrou, ela tinha contraído uma série de dívidas, tinha prestado serviço tinha sido contratada pelo serviço público, pela administração pública do município, e daí a administração pública do município ficou insatisfeita com o serviço, porque disse que ela não cumpriu todos os plantões que ela recebeu, e no fim das contas tinha ação de tudo quanto é credor contra a pessoa jurídica não tinha patrimônio, e o que acontece? Desconsideração da pessoa jurídica, vamos atrás dos sócios. E o médico tinha assinado como sócio, teve que pagar a dívida que ele não contraiu, que ele não sabia que existia, uma dívida milionária, foram atrás dos sócios. Ele foi um dos que está com o patrimônio bloqueado. Agora a gente está tentando dizer que, na verdade, apesar dele ter assinado como sócio, não era sócio, era fraude, como a gente vê muito por aí. Então, realmente é um cuidado que a gente tem que tomar, senão, mais do que você não ter direito nenhum, você está desprotegido, você ainda tem que pagar pelas dívidas da sociedade. Você ainda responde pelas obrigações daquela empresa. E que pode responder sozinho, né? E pode responder, inclusive, criminalmente, porque tem pessoas jurídicas dessas que contratam com um pool de sócios que os municípios ou o Estado contrata e que depois estão envolvidas em fraudes milionárias ali. E já tivemos colegas que tiveram que depor na Polícia Federal porque, né? Porque estavam numa empresa que estava envolvida em fraudes. E ele era sócio porque ele dava plantãozinho no hospital da cidadezinha lá da coisa. E erro médico. A gente teve um caso no escritório que a paciente faleceu, né? Daí a família achou que teve um erro médico, propôs uma ação contra quem? Contra a pessoa jurídica prestadora do serviço que tinha colocado lá um médico para atender. Daí quem que foi condenado? A pessoa jurídica. A pessoa jurídica pagou? Não, desconsideração da pessoa jurídica. Quem que eram os sócios? Um que tinha assinado como sócio, que não tinha absolutamente nada a ver com o atendimento, mas estava respondendo pela condenação. Aqui eu acho que um detalhe importante também para a orientação dos colegas, eventualmente, se participou dessa sociedade, ao se retirar, não esqueça de exigir a mudança. O registro da alteração. O registro de alteração na pessoa jurídica. Assessoria jurídica. Que muitas, só para comentar, nós tivemos um exemplo que foi mostrado por um desembargador do Tribunal de Contas, não do Estado do Paraná especificamente, em que ele mostrou que uma médica tinha um vínculo ainda como sócia em 54 empresas, se não me engano, pelo Brasil todo. Imagina. Porque ela foi mudando e ela foi deixando, ela saía, ela parava de trabalhar e não retirava o nome dela da sociedade. E isso, desculpa, doutora Cláudia, isso sem contar os relatos, muitas vezes, da dificuldade de se retirar. Exatamente. De ter que fazer uma alteração judicial, propor uma ação judicial para conseguir sair da sociedade. Isso. E casos também de médicos que se viram na situação de apenas alguns médicos, poucos médicos trabalharem, enquanto outros sócios desfrutarem da pessoa jurídica sem prestar os plantões. E aí, no momento em que os médicos querem se retirar, não conseguem se retirar. Por quê? Porque estão ali comprometidos com a escala e multas contratuais. Então, tem que ter um certo cuidado em relação a isso também. Porque partir para uma exclusão judicial também pode ser bastante custoso para o médico. O que eu ia dizer que uma coisa que eu aprendi com a nossa assessoria jurídica, além de algumas palavras do juridiquês, foi nunca assine nada sem mostrar para a gente no
escritório. Verdade. Nunca assine nada e quando sair de sociedades avise para a gente poder resolver isso antes que isso fique complicado. Porque eu também já tive problemas por ser sócia de um hospital que acabou indo à falência, né? E eu fiz alguns plantões lá na década de 90 e depois, quando eu fui ver, estavam bloqueando, né, contas por conta disso, de uma empresa que eu fui sócia e nem me lembrava que tinha um contrato ainda em que eu ainda constava como responsável. Então, a gente não sabe disso. A gente, como médico, a gente quer ir lá atender nosso paciente, que a gente não tem a menor noção de o que é assinar um contrato que você das implicações, empresa, de todas as implicações que isso pode trazer para a gente. A gente não tem ideia, então já fica aqui uma orientação, então, acho que para os médicos, que eles procurem se informar em qualquer tipo de contratação, né? Que eles procurem se informar do que ele vai passar a ter de deveres, e não só dos direitos. Porque muitas vezes o médico ele pensa, não, eu vou conseguir trabalhar, vou receber aqui X para poder trabalhar, o horário encaixa para mim, fica bom, posso fazer, mas ele esquece às vezes essa questão relacionada aos deveres. Então, que ele procure sempre orientação. Eu até nós já estamos caminhando aí para o encerramento, eu sei que daria para... né, para vários, talvez até a gente volte a conversar no futuro breve, mas eu gostaria de colocar assim a palavra à disposição da doutora Miriam, do doutor Luiz Gustavo, para comentar o que vocês têm percebido nas últimas dificuldades jurídicas, digamos assim, que a gente tem discutido por via sindical, né? O que vocês gostariam de trazer assim também de informação para os colegas e para mostrar também um pouco da atividade que tem sido feita e das conquistas, né, que a gente tem percebido aí na atuação sindical. Quer falar? Quer que eu comece? Quero. Então vamos lá. O sindicato, acho que nos últimos anos deu um exemplo de sindicato forte, né? Enquanto a maior parte dos sindicatos estava se desfacelando em virtude do término da cobrança da contribuição sindical que veio com a reforma trabalhista, muitos sindicatos se apequenaram, muitos sindicatos pararam de atuar, né? Porque até se compreensível, sem dinheiro, como é que você vai prestar um serviço para a categoria, né? O Sindicato dos Médicos não, se fortaleceu, foi um exemplo de sindicato no Brasil. O Sindicato dos Médicos do Paraná foi um exemplo de sindicato no Brasil que atuou na pandemia. Nós tivemos ação que garantiu para praticamente todos os empregadores de médicos aqui do Paraná fornecimento de equipamento de proteção na pandemia, aqueles equipamentos especiais, me ajudem, máscara N95... face shield, avental especial, avental. Enfim, uma série de equipamentos que a gente ganhou na justiça, liminarmente. Verdade, né? Enquanto alguns empregadores não queriam fornecer, a gente ganhou testagem gratuita, a gente conseguiu que todos os médicos tivessem direito aqui em Curitiba a testagem gratuita, então o empregador era obrigado a fornecer a testagem, o médico não precisava pagar do próprio bolso. Insalubridade. Isso considerado como uma doença ocupacional, porque não estavam querendo, a gente brigou por conta disso, né? Dizer, mas se até que o médico não pegou Covid no supermercado, o médico trabalha no pronto-socorro atendendo gente de Covid. Vai pegar no supermercado. Né? E nós brigamos por isso, né, doutores? Insalubridade. Então, durante a pandemia, nós negociamos com todos os empregadores do Paraná. Muitos conseguimos a negociação que a insalubridade fosse paga em grau máximo. Conseguimos isso. Quando não conseguimos a negociação, ajuizamos a ação e ganhamos, né? Ganhamos um TST recentemente, aqui para os médicos de Curitiba, mais de 1.400 médicos. Agora a gente está aguardando o último recurso do empregador. O processo vai baixar, os médicos vão ter direito a receber insalubridade em grau máximo. Mesmo para os estatutários, a gente brigou e conseguiu em muitos municípios aqui do Paraná que fosse pago em grau máximo. Então, só para citar alguns exemplos da nossa atuação, que acaba reverberando de forma positiva para outros empregadores, mesmo aqueles que não são réus na ação, acabam olhando a atuação do sindicato, né? Combate à terceirização. Quantos municípios aqui do Paraná nós temos decisão transitada em julgado e insistimos porque eles descumprem, né, Miriam, às vezes, né? Mas insistimos para que seja cumprida. Denunciamos no Tribunal de Contas, conseguimos que o Tribunal de Contas dê decisões favoráveis, combatendo a terceirização. Quando a decisão não é exatamente como a gente quer, acaba abrindo exceção só para situações excepcionais mesmo, mas mandando cumprir a regra do concurso público. Então, acho que a gente tem grandes atuações aqui
pelo sindicato. Fomos até citados pelo ministro do Supremo, né? Fomos citados num processo, vários processos trabalhistas ali de médicos. Vários processos em tribunais superiores hoje no Brasil. O Sindicato dos Médicos atua como amicus curiae, que outro sindicato estadual, né? Claro que a gente sabe que tem federações sindicais, confederações sindicais que atuam mesmo, propõem ações do Supremo, na STJ, mas é um dos sindicatos que atua com maior parte de atuação, com maior atuação em questões médicas hoje no Supremo Tribunal Federal, é o Sindicato dos Médicos do Paraná. E vocês estão de parabéns por fomentarem tudo isso, né, Miriam? Isso, e eu queria ressaltar também o excelente diálogo que nós temos mantido com os empregadores públicos e privados durante todos esses últimos anos. Eu acho que a pandemia contribuiu, embora tenha sido um período muito ruim, não é? Contribuiu para que esse diálogo se aprofundasse. Nós temos atuado constantemente né? Nossa agenda é cotidiana de reuniões, de entendimento, sempre pela via do diálogo. O doutor Marlos, a doutora Cláudia, o doutor Brasil abrem ali as reuniões destacando o quanto é importante a gente manter essa conversa, e para isso nós escutamos atentamente as demandas, nós somos uma ouvidoria dos profissionais médicos, absorvemos essas demandas e levamos essas demandas, oficiamos constantemente, sempre em prol, sempre buscando a melhoria, sempre buscando afastar esses vínculos precários. Né, Luiz, você tocou num ponto aí essencial, que é a nossa atuação contra a terceirização. Claro que a gente não vai conseguir eliminar nunca, porque ninguém vai conseguir, sobretudo depois da reforma trabalhista, mas o sindicato tem travado uma luta, e essa luta nos traz muitas vitórias no sentido de valorizar a mão de obra médica para que os direitos sejam respeitados minimamente. Eu acho que em grande parte nós temos conseguido aí atingir o nosso propósito, que é o respeito aos direitos através da nossa atuação. Não apenas judicial, mas na esfera extrajudicial, através da conciliação, através da mediação. Ministério Público do Trabalho também tem sido essencial, né, atuando aí junto com o sindicato, e judicialmente também, né, Luiz? Nós temos o trabalho do Paraná, tá de parabéns também. E digo que, estando no dia a dia do Poder Judiciário, o Sindicato dos Médicos tem, assim, uma admiração por parte do Poder Judiciário pela sua atuação segura, sua atuação madura, refletida. Nós não vamos para o Poder Judiciário sem pensar, sem equacionar as nossas questões, né? Então, isso é importante, isso revela uma maturidade sindical. Nós não estamos atuando, né, assim, de forma leviana, porque num país com tantos sindicatos... Né? Nós temos com tanta judicialização. Com tanta judicialização, que tudo é levado para o Poder Judiciário, nós enxergamos o Sindicato dos Médicos como uma entidade que luta, mas que luta de forma consciente, né? Porque nós também não podemos causar uma sucumbência, né? Nós estamos em busca de vitórias que sejam seguras. E a gente tem tanto envolvimento com os médicos, doutor Marlos, doutora Cláudia, que a doutora Miriam tem um filho médico, formado recentemente, e meu filho está fazendo medicina. Aliás, eu vou pedir um estágio para a doutora Cláudia lá no clínica dela. Que bom. Muito bom. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Eles já sabem onde estão se metendo, né? Mas eu acho que a nossa atuação também tem muito da excelência do nosso jurídico. Então, né, a gente agradece, sabe que é um jurídico combativo, que vai atrás das coisas, que a gente pode contar, que às vezes a gente incomoda no final de semana, né? Em horários assim meio incômodos, mas que a gente sabe que a gente vai... Às vezes a gente discute e fica pensando, mas isso aqui, né? E a gente trabalha as ideias, que a gente discute bastante. Acho que essa boa, né, relação, sim, né? Discussão madura, né? Foi uma construção, né, de muitos anos, e a gente tem E que tem dado esses bons resultados, né? A gente tem conseguido várias vitórias aí muito importantes. Bom, eu queria, para não estender muito,
primeiro agradecer imensamente, mas agradecer mesmo de coração, não só a participação nessa oportunidade aqui nesse videocast, essa participação voluntária e assim tão boa, né, em termos de contribuição, de informação, mas por todo o trabalho que o escritório tem feito com a gente, o Zornig e Andrade tem feito com a gente. A doutora Miriam, a gente sabe que está caminhando para um momento mais de uma carreira mais, para descansar um pouquinho mais, né, doutor? Sim. E até antes do videocast aqui, a gente estava lamentando em parte isso, porque a gente perde uma cabeça brilhante, perde em termos, não uma cabeça brilhante, mas que certamente vai continuar nos aconselhando. E agradecer sempre ao desempenho do doutor Luiz Gustavo, à frente da equipe, né, de advogados do escritório, porque eu acho que esse trabalho que tem sido feito, ele não poderia ter alcançado o êxito que tem se não tivesse todo esse apoio técnico, esse apoio assim, de grande conhecimento que vocês desempenham. Com esse peso, então, né? Queria agradecer não só pela participação hoje, mas pela participação em todo esse momento. De dizer para os médicos do Estado que eles saibam que tem no Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná a possibilidade de apoio dentro da capacidade que o sindicato tem para oferecer, mas que tem sido extremamente gratificante. Esses avanços que foram colocados aqui, essas questões que foram trazidas, já trouxeram uma grande quantidade de reconhecimentos para todos os médicos do Estado. Então, eu queria encerrar aqui novamente agradecendo a participação da doutora Cláudia e na nossa secretaria, a nosso pessoal da comunicação. Eu quase estou encerrando, então termino, doutora Cláudia. Só convidar os estudantes de medicina e para que participem em agosto de 2026, o Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná está ajudando a organizar o 3º encontro acadêmico sindical da Federação Médica Brasileira, da FMB. Já tivemos 2 encontros, né, que foram no Nordeste, né, e no Norte e no Nordeste. Então, esse vai ser o primeiro da região Sul. A gente quer convidar os estudantes de medicina que participem, que entrem em contato com o sindicato, e a gente quer fazer um grande evento. E a gente vai trazer esse assunto para discutir com os estudantes de medicina, porque eu acho que isso é muito importante. Vínculos de trabalho, como é que a gente vai... Ótima lembrança. Alguma palavra final? Fique à vontade. Gostaria só de agradecer pelas palavras, doutor Marlos, e foi uma honra estarmos atuando juntos. E foi um prazer estar aqui, muito divertido, gostei muito. Me convidem outras vezes. Certamente virá. Igualmente, eu gostaria de agradecer por ter a oportunidade de estrear num videocast. Nunca tinha tido essa experiência. E é sempre bom ter a oportunidade de esclarecer como nós atuamos, o que nós defendemos e também explicar quais são os direitos, o que vocês podem esperar, né, de proteção, de respeito, que uma vida profissional digna precisa começar com respeito aos direitos que são assegurados na legislação brasileira. Eu agradeço, doutor Marlos, doutora Cláudia, meu companheiro aqui de luta, e ao pessoal aqui da equipe também um agradecimento. Muito obrigada. Então, obrigado a todos que nos ouviram aí. Aguardem a próxima edição, que será tão boa ou até melhor do que essa. Muito obrigado.